Boa noite, pessoas queridas. Oi. Tô sem óculos hoje. Ceguinha. Vou falar de padrões alimentares e de como criou-se uma cultura de botar medo em torno de todo tipo de alimentação, e quero entender um pouquinho, de quem quiser perguntar, sobre o que isso impactou, né? Eu acho que primeiro eu vou fazer um apanhado geral e aí depois eu vou abrir para as perguntas, volto para as perguntas aqui e vou respondendo. Eu primeiro quero dizer que eu tô bem feliz, porque faz um ano que eu colei grau, nem parece que tudo aconteceu tão recentemente, que eu terminei a faculdade e que eu já tô atuando há praticamente um ano, porque eu colei grau em janeiro, o grau administrativo, né? E aí comecei em fevereiro a atuar. Tantas coisas aconteceram, a pandemia aconteceu e realmente foi um ano assim extremamente diferente, cheio de mudanças para mim, mas para maioria das pessoas com quem eu convivo e me relacionei nesse tempo. Foi um ano de muitas novidades, né? E que mudou os padrões alimentares de muita gente. Muita gente que comia muito bem, hoje não consegue manter um hábito mais saudável. Apesar de estarmos tão em casa, buscamos alimentos que reconfortem, né? Que trazem esse aconchego, esse acolhimento que a pandemia acabou levando de nós. Então esse ano realmente foi um ano de muitas mudanças. Olha, eu me cansei, eu trabalhei muito, inclusive levei um puxão de orelha de uma paciente ontem, falou pra mim: Amanda, você precisa parar. Mas eu falei pra ela, e eu vou falar aqui porque eu acho interessante. Eu estive tão parada por tanto tempo, e agora fazer isso, atender, vir nas redes sociais, pra mim é um trabalho, lógico, mas é reconfortante, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de estar aqui falando e passando boas informações e acolhendo e aconchegando as pessoas que buscam, né? Eu gosto de fazer isso, eu realmente me encontrei na nutrição. Atender pra mim é um prazer, lógico que é meu trabalho, eu preciso dele, mas é prazeroso, eu adoro atender, eu adoro tocar a vida das pessoas. Olha, eu ouso dizer que eu amo isso. Eu realmente me encontrei na nutrição e vivi neste ano tão tumultuado momentos muito felizes na minha profissão. Vi sonhos serem realizados, vi pessoas que não conseguiam mudar nada, mudarem muitas coisas, enfim. Então eu acho que tudo isso é importante e foi importante para eu ver que a nutrição tá aí crescendo e ganhando cada dia mais força diante desse panorama que nós temos vivido para hoje. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as duas abordagens da nutrição que eu tenho mais usado, que é a nutrição comportamental e a nutrição funcional. A nutrição funcional eu uso mais para atendimentos que são mais pontuais, por exemplo, as tentantes, com elas é a nutrição funcional que eu tenho usado, mas eu sempre dou uma pitadinha de nutrição comportamental, porque ela pra mim, fez muito mais sentido do que o básico que a gente aprende na faculdade. Vamos lá. Então, para nutrição funcional, eu tenho visto que o ser humano olhado como um todo, reconhecendo passado, ambiente que ele vive, como que está o intestino. Então, eu olho para aquela pessoa que está na minha frente, não só como uma paciente que quer engravidar, por exemplo, ou não só como uma mãe que amamenta. Eu olho para ela como um ser humano de um modo geral. E aí eu vou
pontuando e colocando nutrientes, alimentos, orientações. Porque, por exemplo, a nutrição também tem a ver com dormir bem. Se a gente não dorme bem, a gente não acorda bem, a gente não passa o dia bem. Então, tem que dormir bem, tem que ter equilíbrio na parte emocional. Então, meditação, buscar algo. É que eu sei que hoje em dia, né, no meio da pandemia, a gente não pode sair para fazer coisas que gerem prazer, mas buscar algo que vai gerar prazer. Vi pessoas se apaixonando por ler nesse tempo de pandemia. Vi pessoas que se apaixonaram por praticar esporte, né? Foram comprando atendimentos online aí de personal, estão treinando em casa e estão se apaixonando por treinar em casa. Vi famílias se unindo para treinar. Bom, enfim, de certa maneira, todo mundo foi se adaptando e foi encontrando novas formas de viver, né? Então, a nutrição funcional, de um modo geral, ela olha para você como um todo. Tem algumas restrições na nutrição funcional, são restrições pontuais para cada caso, e sempre que eu falo sobre essas restrições, eu explico a razão e a pessoa segue ou não. Porque restrição é uma coisa que eu não gosto, eu não costumo prescrever restrições, a não ser em casos específicos que eu vejo que essa restrição, por um período de tempo, vai surtir efeitos tão positivos que vai impactar nessa pessoa de uma maneira tão grande e que ela vai conseguir melhorar muitos aspectos da vida dela. Então, eu faço a restrição, explico o motivo e dou sempre um prazo para começar e para terminar. E para mim tem feito muito sentido. E quanto mais eu estudo a nutrição funcional, mais eu tenho visto como ela faz sentido nessas mudanças de estilo de vida. Já a nutrição comportamental, ela tem sido assim talvez uma libertação para mim, de entender que a gente realmente precisa se desprender de coisas que a gente tinha dentro da cabeça e que fazia sentido. Vamos lá sobre o que eu tô querendo dizer com isso. Vou explicar. Por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo tem uma necessidade de se pesar. Peso em balança não quer dizer nada, ou quer dizer poucas coisas. Porque, por exemplo, essa pessoa pode ganhar gordura ou ela pode ganhar músculo. Se ela ganhou o músculo, o peso dela pode ser que suba, e não perdeu gordura, o peso dela pode ser que suba. Então, ela não tem tanta gordura, mas ela ganhou o músculo. Então, peso em balança, há controvérsias. Ele deve ser, inclusive, evitado por pessoas que têm compulsão, por pessoas que têm dificuldades alimentares. É muito importante entender que o peso na balança, efetivamente falando ali, ele pouco tem resultado, assim, para objetivos como o público que eu atendo. Eu não atendo atletas de alta performance. Para mim, então, dentro das pessoas que eu atendo, o que eu prefiro é refazer o relacionamento com a comida. Faço mudanças pontuais, sempre com prazo para começar e com prazo para terminar, mas esse meu público, ele não precisa ter relacionamento com a balança, mas as pessoas têm necessidade de subir na balança para se pesar. Eu peso e explico. Prefiro que vocês se fotografem. Fotografa, ou mesmo põe uma roupa. Escolha uma roupa, olha no espelho, vê se hoje essa roupa tá justa. A partir de uma semana, 15 dias, coloca a roupa de novo. Tá mais frouxinha? Tá mais soltinha? É porque quer dizer que você perdeu medidas. E pode ser que na balança seu peso tenha subido. Então, você tá fazendo tudo certinho, tá comendo, tá seguindo o plano alimentar, tá fazendo exercício físico. E o peso na balança subiu. Mas a roupa tá frouxinha, isso pra mim tem muito mais peso. Não é peso. Isso tem muito mais resultado, tá? É o que é o esperado. Aí eu fiz uma colinha aqui pra falar algumas coisas. Outra coisa que
a maioria das pessoas que me procuram fala assim, mas quantas calorias tem esse alimento? Pra que você quer saber quantas calorias tem esse alimento? Pouco importa dentro de um contexto saudável. Porque vamos imaginar, você tá lá seguindo sua dieta, que eu não gosto de falar de dieta, mas tá seguindo a sua alimentação bem regradinha, come salada, come proteína, come arroz, come feijão, come comida de verdade. A baixa ingestão de industrializados, os industrializados, mesmo os industrializados, cabem numa dieta, porque a gente está vivendo nesse mundo que tem isso. A gente precisa disso, porque a gente vive aqui, a gente está acostumado com isso. E falar, não posso comer nunca mais, isso é ruim, ele não é bom realmente. Mas é interessante que a gente tenha equilíbrio. E quando busca equilíbrio, a gente consegue encontrar bons resultados. Quem me conhece há mais tempo já me viu falando. Toda restrição gera compensação. A partir do momento que eu digo, você não pode comer tal coisa, e não dou um prazo para isso, ou eu não dou uma razão para isso, essa pessoa vai querer comer aquilo de qualquer forma. É natural, é cerebral. Toda restrição gera compensação. Então, quem tem aqui pacientes meus assistindo, sempre que eu falo, faça restrição de tal alimento por tanto tempo, eu explico o porquê e já falo quais os efeitos que eu espero. Se não derem esses efeitos, a pessoa pode voltar a comer tranquilamente. E aí, vamos seguindo por conta da caloria, vamos voltar. Então as pessoas falam assim, Amanda, mas eu queria tanto comer um docinho, vou no aniversário, eu queria comer um docinho. Coma o docinho. Coma o docinho de maneira consciente. Coma o docinho falando, estou comendo um docinho porque eu gosto do sabor doce na minha boca. Eu falo do doce porque geralmente é o paladar que as pessoas mais criam aversão, né? De falar, porque eu não posso doce. Não é que não pode, tudo pode, mas depende da forma como a gente come. Vai comer um docinho, põe o doce na boca, espera ele derreter, vai mordendo pedacinho por pedacinho, de maneira lenta, consciente, observando esse doce, cheirando esse doce. Tem até uma dinâmica que eu faço e que eu explico para algumas pacientes que têm compulsão por doce, que gira em torno disso, de ter um relacionamento até ali de olho, nariz, boca, ouvido. Na hora que você tá com ele na boca, ouça o barulho que tá fazendo. Geralmente, isso é um exercício que ajuda muito a aprender a lidar com a vontade excessiva de doce. E aí as calorias, elas pouco importam se elas estão enquadradas dentro de um contexto saudável. Tá tudo bem, tá comendo comida de verdade, tá comendo verdura, tá comendo legume, tá comendo fruta. Comer um doce a cada período aí que você sentir vontade não é o que vai engordar ou que emagrecer. Aqui, é exatamente isso que eu falei, eu anotei aqui. Nenhum alimento de maneira isolada, nem por exemplo, vou comer salada hoje, amanhã eu vou amanhecer mais magra, isso não existe. Então não existe nenhum alimento milagroso que vai te fazer chegar no corpo dos sonhos, o que eu quero falar também, e nenhum alimento proibido vai te fazer engordar 10 quilos do dia pra noite. Por isso o equilíbrio, ele é muito interessante. Eu gosto muito de prescrever suco verde. Quem me conhece sabe que eu gosto de prescrever. Mas o suco verde, ele não faz milagre. O que eu gosto de prescrever o suco verde é porque quando eu prescrevo, é que eu tenho um objetivo para isso. Ele vai suprir essa pessoa de alguns nutrientes que para mim são importantes e vai ajudar no funcionamento intestinal, que para mim, dentro do que eu acredito, quando o intestino está funcionando bem, esse corpo está funcionante. Então, quando eu prescrevo um suco verde, eu prescrevo não no conceito de tipo, essa pessoa vai tomar suco verde para emagrecer 10 quilos. Não é isso. Eu quero que ela se adquira esses nutrientes para ficar nutrida
para conseguir atingir o objetivo, seja ele qual for. Porque nem sempre as pessoas querem emagrecer. Muito pelo contrário, às vezes eu atendo pacientes que querem engordar. E tá tudo bem, mas aí eu explico o conceito de que não é engordar a qualquer custo, precisa ganhar massa muscular. Porque engordar é ganhar gordura e aí não é interessante, não é o contexto que a gente quer para uma pessoa saudável. Mulheres naturalmente têm mais gordura e essa gordura ela é necessária para os nossos hormônios. Mulheres precisam de mais gordura, por isso que a gente acumula mais gordura na região abdominal, quadris, glúteo. E tá tudo bem, porque é a nossa composição corporal. Tem mulheres que têm mais gordura abdominal, tem mulheres que têm mais gordura em coxa, tem mulheres e aí em braço, e tem mulheres que têm gordura no corpo todo distribuído. E isso, cada corpo tem sua composição e cada mulher ou pessoa tem isso, e aí deve ser pontuado dentro da nutrição isso. O que eu gosto também de falar é que não existe nada que seja proibido. Nada nessa vida é proibido. Se a gente conseguir incluir de uma maneira pontual, de uma maneira que seja... como que fugiu a palavra? De uma maneira que essa pessoa consiga comer, mas ela não vai desandar. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas já comi o brigadeiro mesmo. A ideia é essa. Mas já comi o brigadeiro mesmo. Vou voltar a comer tudo, não quero saber, porque agora eu vou comer tudo errado, vou comer um lanche, vou tomar refrigerante. Então, não é um alimento que você come que vai estragar a dieta, porque a maioria das pessoas pensa assim, e na verdade não é isso. O que eu tenho visto, pessoas que se preocupam demais com calorias, com peso em balança e que não veem todos os outros benefícios que fazer uma reeducação alimentar traz. Eu não gosto da palavra dieta justamente por conta disso. Então, quem faz uma reeducação alimentar pode ser que não perca peso no ritmo de alguém que faça dieta. E aí essa pessoa, ela vai adquirindo benefícios, um conjunto de benefícios, tá? Gente que tinha dor de cabeça diariamente e que cessaram as dores de cabeça. Pessoas que não iam ao banheiro e que passaram a ir ao banheiro todos os dias. Então, assim, é mais do que perder peso. A nutrição, ela vai além do emagrecimento. Ela é readquirir saúde. É readquirir um relacionamento bom com todos os alimentos. E eu tô fazendo essa introdução hoje porque a partir de amanhã eu vou falar de alimentos bons para TPM, de alimentos bons aí para SOP, para endometriose, para miomas, mas o que é? São pontuais, é aquilo que eu disse lá atrás. Eu vou explicar de uma maneira pontual. Esses alimentos são bons nesse período, por tanto tempo. Não é que os outros são proibidos. É melhor que pare um pouco por um tempo, por exemplo, na TPM. Eu sei que a tendência é que a gente busque mais carboidrato, eu vou explicar isso. Mas os carboidratos refinados pioram os sintomas de TPM. E a gente não sabia disso, eu não sabia disso. E aí o que acontece? Se a gente diminui a quantidade de carboidratos refinados e faz uma dieta mais limpa de alimentos refinados, de alimentos industrializados, essa TPM melhora. É no primeiro ciclo? Às vezes não, mas é isso que eu falo. Então, pontualmente, traçar estratégias é o que eu gosto de fazer. Então, eu estou explicando hoje sobre o contexto de refazer o relacionamento com a comida para poder, a partir de amanhã, falar que existem ciclos que a gente pode fazer de alguns alimentos que melhoram a qualidade de vida em algumas patologias.
Comer consciente é uma coisa que eu gosto muito de falar, e esses dias eu participei de um grupo, fiz parte de uma equipe, de um grupo de emagrecimento, e falamos muito sobre comer consciente. E a maioria das pessoas não imaginava o que era. E o comer consciente é se sentar à mesa, realmente, é olhar para a comida, é sentir o cheiro da comida, mastigar essa comida lentamente, sentindo cada sabor, envolvendo essa comida com a saliva, sem discussões em mesa de refeição, sem polêmicas, o mais tranquilo possível, porque aquilo que você está botando para dentro é aquilo que você está se alimentando. Então não é só a comida, é o clima do momento, é o ambiente, é o sentimento. Então comer é um ato social, comer é um ato para se nutrir, comer vai muito além, mas muito além de só colocar a comida para dentro da boca. Muita gente chega para mim e fala: eu tenho muita sensação de empachamento pós-comer. Aí eu pergunto: quanto tempo você demora para comer? Essa pessoa fala: uns 10 minutos. Tudo bem, eu sei que tem muita gente que tem limitação de horários e que tem que comer correndo, mas e se você em 10 minutos, ao invés de comer um pratão, você comer menos quantidade e mastigando e observando aquilo tudo? Isso é muito importante. A consciência, o ato de comer com consciência é muito importante. É realmente trazer uma celebração para aquele momento de alimentar-se, de se nutrir, né? É uma situação que é muito importante. Entender que você não precisa obrigatoriamente comer de 3 em 3 horas se você não tem fome. Se você não tem fome, não tem nenhuma patologia, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Agora, se você tem alguma patologia, a história muda e aí você procura um profissional que vai te orientar individualmente. Outra situação é jejum, que é uma polêmica que todo mundo tem falado. O jejum também deve ser orientado e, se bem aplicado, ele é uma estratégia muito legal. Mas não é todo mundo que funciona bem com jejum. E tá tudo bem também. Eu acho que são estratégias e que para algumas pessoas funciona e para outras não funciona. Respeitar a fome e saciedade, eu já falei. Muita gente não sabe quando está saciado e isso é treino. Os bebês, quando nascem, eles têm essa clareza dos sinais de fome e de saciedade, porque nascem, né? E a gente, por um monte de questões, vai atrapalhando isso, por exemplo, com fórmula infantil, ou com açúcar, ou com excesso de sal. Os bebês vão perdendo esse sinal de fome e de saciedade por conta de estímulos externos. Nós, quando a gente come, a gente tem que, e a gente consegue readquirir essa condição de saciedade. Vai comendo com consciência, vai comendo devagar, vai observando. Você vai perceber quando está saciado. Pode ser que não seja na primeira, na segunda, na 7ª vez, mas se você come devagar, você vai saber o momento exato que o seu corpo fala: chega, já deu. E aí você não precisa comer, pode ser até que você coma uma montanha, mas come de maneira consciente. Eu brinco, tem mãe que amamenta aqui. Quando a gente amamenta, a fome é de comer uma montanha e a gente sente fome real. Então, para esses casos, eu também oriento essa percepção de fome e de saciedade, que ela é muito importante. Outra coisa é respeitar as suas vontades. Muita gente fica assim: não vou, não é para comer todo dia, porque tem gente que tem vontade de doce todo dia, também não é para comer doce todo dia. Ou coma doce de maneira consciente. Um tabletinho de chocolate 70% por dia não é isso que vai te engordar. Não é isso que vai deixar você com colesterol elevado, não é isso que vai te levar para uma diabetes. Coma de maneira consciente, coma quando tem vontade.
Às vezes a gente acha que, ai meu Deus, mas aquela bomba de chocolate, quer comer a bomba de chocolate? Então tá bom, vai lá, compra a bomba de chocolate. Coma um pedaço, bem devagar, saboreando. Eu te garanto que você não chega na metade dela. Se você comer desse jeito que eu tô falando, não chega na metade. Não chega, é difícil de chegar. É difícil de chegar. Outra coisa é a ansiedade, que aconteceu muito, né, na pandemia. A maioria das pessoas passou por crises de ansiedade e comeram além da conta. E aí é o comer por ansiedade, é comer para satisfazer uma questão que não é uma fome, é uma ansiedade. E para esses casos, eu geralmente peço para quem me procura, eu falo, olha, respira, para saber se é fome real. Respira, sai de perto, toma uma água, lê um livro, manda uma mensagem para uma amiga. Se você fez tudo isso, tirou o foco e ainda assim está sentindo vontade, está sentindo fome, coma de maneira consciente. Mas observa se essa situação, essa fome que a ansiedade está trazendo é fome mesmo ou é só um tapa-buraco de sentimentos. Se for tapa-buraco de sentimentos, recomendo terapia e isso deve ser cuidado. Muitas pessoas tiveram problemas com ansiedade na pandemia e tá tudo bem. A gente tá vivendo um momento tão novo, que não é novo, né? Não é fácil. Não é assim, tirei de letra a pandemia. Acho que ninguém tirou de letra. Todo mundo passou por questões. Algumas pessoas descontaram no alimento, outras descontaram em outras coisas, no trabalho, e enfim. Mas é isso. Use a consciência. Se for fome, coma. E se não for fome, desvie de outra forma. Ou se for comer, coma de maneira consciente. Saborear, que é o que eu falei, a última coisa que eu anotei para esse comer consciente. O saborear é muito importante, independente da comida que a gente esteja comendo. Eu vou exemplificar com uma questão. Tem bastante gente aqui que sabe e tem gente que não, então eu vou falar. O Joaquim, ele nasceu com alergia à proteína do leite de vaca e eu escolhi amamentar e não dar fórmula. Para manter a amamentação, eu teria que fazer uma restrição de todos os alimentos que continham leite, derivados e traços. Aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que ele reagia a glúten, a soja, a castanhas e mais alguma coisa. E aí um dia eu tava muito cansada, amamentando, tal, preparando minha comida lá, todo mundo comendo uma comida super gostosa, né, palatável. E eu olhando aquilo, eu tava chateada mesmo. Aí meu pai pegou e falou assim pra mim: não é porque você tá fazendo dieta, e nesse momento era uma dieta, porque era uma necessidade por conta de uma patologia, que você precisa comer mal. Falei, olha, faz sentido. Aí eu me lembro que eu tava preparando uma coxa de frango. Eu peguei e falei, vou fazer uma coxa de frango diferente. E foi quando surgiu, aqui em casa agora virou sucesso, o frango à la manga. O Miguel ficou apaixonado. E naquele dia todo mundo quis comer a minha comida, porque ficou linda. Peguei páprica, passei, coloquei... Eu até postei fazendo esses dias um molho de tomate com cebola que bate no liquidificador, joga por cima, e ele forma uma crostinha, assim, no processo de fazer, né? Eu já fiz na panela, já fiz assada, já fiz de todas as formas e todo mundo gosta. E aí fiz uns legumes, fiz arroz, e aí naquele dia eu, ao olhar para a comida, eu senti prazer em me alimentar, e eu estava comendo comida de verdade. E não é... Então, mesmo quem tenha que fazer uma dieta por conta de uma patologia, não precisa comer mal. Quem faz dieta, se aprender a temperar, preparar, pode comer uma comida gostosa. Não é proibido comer comida gostosa. Use temperos naturais. Quando a gente usa tempero, quanto mais tempero natural, temperos naturais, a gente usa, reduz a quantidade de sal, não estimula essa hiperpalatabilidade de alimentos. E a comida fica deliciosa. Já perceberam que quando a gente come comida de restaurante, a gente tende a querer comer mais?
porque os temperos que eles usam estimulam isso. Então, quando a gente prepara a nossa própria comida em casa, acontece naturalmente que a gente come menos, porque não tem temperos que estimulem essa coisa de querer comer sem fim. Então, sempre que possível, preparar essa comida em casa, preparar de uma forma que os seus olhos vão gostar de comer. Preparar de uma forma que você consiga observar, perceber, sentir o aroma. E isso tudo vai deixar você super bem, super comendo saudável e comendo com prazer. Então, esse lance de trazer prazer para comida de verdade é muito interessante. E não proibir nenhum alimento. Então eu vou agora voltar nas perguntinhas e basicamente eu já dei o meu recado. Cadê? Alô, obrigada. Sogra, para TPM, entra amanhã, sogra, eu vou falar de TPM amanhã. A sogra tá com ansiedade, passando por essa fase. Tem que comer com consciência. Tá ansiosa? Conversa com a família, manda mensagem pro Rafa, manda mensagem pra mim, pra Amanda, vamos conversando. É isso, muda o foco, não traz o foco pra comida. Não é que é proibido comer, mas muda o foco da comida pra satisfazer, pra acalmar a ansiedade mesmo, né? Adri. Eu comi muito no início da pandemia, suprindo a ansiedade. Depois de falar contigo no meio do ano, voltei a me reeducar, me alimentando melhor, saciando minha fome, não minha ansiedade. E a Adri teve resultados excepcionais. Foi assim, ela nem queria emagrecer, tinha um monte de questões e emagreceu ela, o marido, porque a gente mudou a alimentação do Alexander. Ela perdeu 5 quilos e ganhou saúde. O duro é o doce. Tá, vamos falar sobre o doce, Lô. O que acontece com o doce é que a gente tem essa cultura de... É cultural, tá? Ele vai além de só uma sensação, tá? Pode ter uma carência vitamínica e a gente também pode investigar isso. Inclusive a gente, né, conversou. Pode ter... Tem um monte de coisas para avaliar, mas principalmente é isso. O doce gera conforto. O doce, ele remete àquela coisa lá do seio materno. O paladar doce, ele é um paladar inato, a gente não precisa ensinar. A criança já nasce sabendo gostar de doce. Por quê? Senão ela não mamaria o leite materno, ela não tomaria leite, a fórmula. Esse alimento, ele é naturalmente doce. Né? Não é um doce, mas é um paladar que já é inato, já nasce com a gente. Então a gente, quando passa por algum momento de estresse, a gente quer voltar pro seio materno ou voltar pro aconchego que o doce dá. Eu digo a gente porque eu também tendo pro doce, eu tenho em mim. E tá tudo bem, a gente não tem que se culpar. Tá? É um processo que a gente tem que ir aprendendo a refazer esse relacionamento com o alimento, que seja o doce. Comer de maneira consciente, comer de maneira lenta, gradual, bem observando tudo. É isso. Tem muito de voltar pro aconchego, sabe? É meio instintivo. Então, dentro da nutrição comportamental, a gente muda comportamento para entender que não é o doce que vai confortar essa carência, essa ansiedade, essa falta. Quando a gente está nutrido, quando o nosso corpo está nutrido de nutrientes e de emoções, dificilmente a gente busca conforto na comida. Eu falo a gente porque eu também entendo. Eu tô aqui junto na luta pro doce. Tem dia que eu, muito cansada, eu compenso no doce. Eu
busco isso, sempre esse conforto, e eu já tô me trabalhando ali, né, em não buscar conforto no doce, buscar conforto em outras situações. Pego meus livrinhos, vou correr com as crianças no quintal, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com uma amiga, né, por áudio hoje, porque por áudio, por celular, porque realmente é uma situação que para mudar não é do dia pra noite, a gente vai mudando gradualmente. Mas é isso. A Renata entrou. Gente, mais alguém tem mais alguma dúvida? Eu adorei que vocês ficaram aqui comigo nesse sabadão. A Lô falou alguma coisa. Amei, é um passo de cada vez, é isso. Não é da noite pro dia que a gente muda, a gente fez uma vida, viveu uma vida comendo de tudo, livremente, nanana. Então é reaprender a comer, reaprender a se relacionar com o alimento, reaprender a importância desse alimento, porque é importante. É refazer mesmo. Esse livrinho aqui, ó, eu postei ele aqui nos stories hoje, o peso das dietas, e o outro aqui também, de nutrição comportamental. Eu tenho aprendido muito com eles, assim. Ai, travou? Aqui. Travou, gente? Me diz aí. Ó, então, eu tenho aprendido muito com esse lance da nutrição comportamental, de refazer mesmo, de entender a importância de seguir um hábito saudável, mas dentro desse hábito saudável, é ok também tomar um sorvete, porque também é saudável, a gente vive nesse mundo, né? Não adianta criar uma bolha e falar, não, eu nunca mais vou comer. Cabe a nós ensinar para os nossos filhos, entender esses lances de respeitar a saciedade deles. Uma outra coisa eu vou falar, que eu acho importante. Às vezes, a gente que é mãe, acha, meu filho não tá comendo muito. E eu tô falando isso porque eu vou ouvir o que eu tô falando. A gente olha e fala assim, meu filho não tá comendo muito, tal. Queria que ele comesse mais. Tá, todos os dias você tem a mesma fome, a mesma quantidade de fome. Tem dia que você tem menos e tem dia que você tem mais. Quando a gente respeita a fome dos nossos filhos, respeita a quantidade de comida que eles estão comendo, a tendência é que eles aprendam a se relacionar bem com a comida. E quando a gente fica, come filho, come filho, come filho, e forçando, ele vai perdendo essa sensação de saciedade. E ouçam o que eu estou falando, eu estou falando isso pra mim também. Muitas vezes eu percebo que eu falo, mas come só mais um pouquinho. Mas às vezes ele tá saciado. E eu falo isso por todos. É que os mais velhos aqui, eles não têm problema com comer pouco, eles têm problema com comer muito. Mas é isso, eles têm os limites deles. Cada um tem seu limite. Tem uns que comem mais e outros que comem menos, e tá tudo bem. O importante é a gente respeitar. Porque às vezes, eu me lembro, né, do meu pai falando, que a minha avó falava, porque tem que comer tudo, tem que limpar prato, nananã. Muitas vezes, se a gente for buscar lá no passado, é esse tem que comer tudo, tem que limpar o prato que fez a gente perder essa percepção de saciedade. A gente foi perdendo ao longo do tempo, quando a gente não respeitava, né, eles não sabiam, tá tudo bem, eu não culpo os pais por falarem isso, eles queriam o melhor pra gente, eles queriam que a gente comesse bem, e tá tudo bem. Mas hoje, a gente sabendo disso, a criança começou a recusar, virou o rosto, o olho e tal. Não quer mais, não força. Não força. Não quer, beleza, vai, toca a vida, vai brincar. Melhor. Vamos criar crianças saudáveis para esse mundo, que saibam começar e parar de se alimentar. Agradeço mais uma vez por todo mundo que ficou aqui comigo nessa sexta. E amanhã eu vou falar de TPM, quero que quem puder entrar, será muito bom. Eu vou deixar as lives todas salvas e gravadas, mas
realmente muito importante para o meu trabalho isso, de estar aqui contando um pouquinho de como eu tenho feito, do que eu tenho estudado e do que eu tenho aprendido. Agradeço por ocupar um pedacinho da cesta de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. E amanhã eu tô aqui, viu? Um beijão!